Olá, bom dia. Então, vamos dar continuidade ao nosso minicurso de Cosmologia. Nessa aula 2, eu continuo explorando o tópico Universo em Expansão e agora eu pretendo abordar mais, né, a- as equações que regem a dinâmica do nosso universo e explicar, né, como que são estudados as soluções, né, a partir das equações de campo de Einstein e como são estudadas soluções cosmológicas, né, e aplicadas à cosmologia e através disso como podem ser descritos, né, é, através de diferentes modelos o nosso universo. Então, uma das soluções aqui de particular interesse à cosmologia que nós vamos considerar nessa aula 2 é a solução de Friedman, Lemaitre e Robertson Walker para um universo homogêneo e isotrópico. Então, através disso, eu vou obter as equações que descrevem a dinâmica do universo e mostrar como que elas estão relacionadas com o conteúdo de matéria e energia e também mostrar como que é descrito, né, o modelo cosmológico através também da inferência, né, dos parâmetros de densidade para cada componente de matéria no universo e mostrar quais são os valores desses parâmetros, né, através de dados observacionais do satélite Planck aqui 2018. Posteriormente, eu enfatizarei um pouco mais sobre os conteúdos exóticos, né, matéria escura e energia escura, do nosso universo, que são dois enigmas da cosmologia atual, né? A gente não sabe qual é a origem da matéria escura e da energia escura presentes no nosso universo. Então, explorarei um pouco mais, falando sobre possíveis maneiras de detectar, né? E como são denominados os candidatos a esse conteúdo exótico de matéria no universo e as duas possibilidades existentes, né, para interpretar o que seria essa energia escura no nosso universo. E também mencionarei aqui outros dados observacionais, né, importantes, através de medidas, né, observacionais de suma relevância, que são consideradas e também dão indícios de que o universo ele está em expansão acelerada. E, para finalizar, mencionarei alguns problemas da cosmologia do Big Bang e como que uma fase de expansão acelerada apresenta uma solução para esses problemas. E finalizarei a minha aula. Então, novamente, eu gostaria de agradecer ao convite do professor Eilael para estar contribuindo nas atividades formativas de verão, edição 2025. Então, a teoria da relatividade geral, ela foi anunciada, né, por Einstein em 1915, né, e ela nos deu uma nova interpretação ao conceito de gravidade. Então, a ideia que se prevalecia na época, ela adivinha da mecânica, da física newtoniana, né, e do século XVII, né, que foi proposta ali por Newton, né, então a gravidade, o conceito, a interpretação que se tinha era que a gravidade clássica, né, ela era uma, era uma força, né, de atração gravitacional entre objetos massivos e inversamente proporcional ao quadrado da distância em que esses objetos se encontravam, né? Bom, embora a física newtoniana, ela foi de suma importância, né? Pois ela explicou, por exemplo, os fenômenos como o movimento dos planetas do sistema solar,
efeitos de marés, a queda de objetos na Terra, mas ela apresenta algumas limitações, por exemplo, em outros contextos, quando se envolve grandes massas e objetos a grandes velocidades no nosso universo. Então, ela não era capaz de explicar, né? Então, em 1915, o Einstein, ele enunciou, né, a teoria da relatividade geral através de um conjunto de equações de campo, né, que são as equações de campo de Einstein, e deu uma nova interpretação, né, à gravidade. Então, a gravidade, ela vai muito além do que uma força, né, devido a objetos, a uma força de atração, né, devido a objetos massivos. Então, agora, na teoria da relatividade geral, a, a gravidade, né, ela é uma manifestação da curvatura do espaço-tempo devido à presença de massa e energia nele contidos. Então, veja, a presença de objetos massivos, então planetas, estrelas, galáxias, dentre outros, né, eles provocam uma deformação, né, na geometria do espaço-tempo. Então, ou seja, a presença de objetos muito massivos, eles provocam ele faz com que o tecido do espaço-tempo ele se curve. Então, as equações de campo de Einstein, né, elas nos dão informação do lado esquerdo com relação à geometria do nosso universo e o lado direito das equações nos dão informação sobre o conteúdo de matéria e energia nele contidos. Bom, então as equações de campo aqui de Einstein, né, elas são descritas nessa forma tensorial aqui, onde nós temos que o R, a R' aqui é o chamado tensor de curvatura, esse R é o escalar de curvatura, lambda, que é a constante cosmológica, G' é a métrica do espaço-tempo, kappa é uma constante de proporcionalidade, que é igual a 8πg sobre C, né? E T' é o tensor energia-momento. Bom, então esse é um conjunto de equações diferenciais, são 10 equações, né, diferenciais de segunda ordem. Então, aqui, esse conjunto de equações, ele relaciona, né, de um lado, a geometria do espaço-tempo, né, com o outro lado, nós temos o conteúdo de matéria e energia no nosso universo. Então, é uma frase, né, muito simples e resumindo o que as equações de Einstein, a interpretação que podemos tirar delas, né? Então, uma frase de uma maneira simples e bem elegante, né, e que foi dita por Wheeler, né, o físico John Wheeler, no século XX, é de que a geometria, né, ela diz a matéria como ela deve se mover, né, e a matéria, ela diz ao espaço, né, como ele deve se curvar. Então, ou seja, o espaço, ele diz à matéria como ela deve se mover, e a matéria, ela diz ao espaço como se curvar. Então, essa é uma das frases mais icônicas, né, do John Wheeler. Então, e uma maneira muito simples e elegante de entender, né, o que as equações de Einstein, elas nos dizem. Mas, enfim, o que eu gostaria de ressaltar é o seguinte: através das equações de Einstein, foi possível, né, a gente descrever modelos cosmológicos, porque até então, o que se acreditava na época era de que o universo ele era estático. Então, em 1915, quando Einstein enunciou a teoria da relatividade geral, ele considerou nas suas equações apenas os dois primeiros termos, igual a esse termo aqui à direita. Mas só que isso aqui descrevia um modelo de um universo que iria colapsar, visto que a interpretação que prevalecia para o conceito de gravidade era de que era uma força atrativa, né, entre objetos massivos. Então,
se era a força de atração gravitacional, né, devido a esses objetos massivos, então esse modelo aqui que descrevia um universo que iria colapsar. Bom, 2 anos após, né, passados 2 anos após a publicação e o enunciado da teoria da relatividade geral, o Einstein, ele reformulou as suas equações, né, acrescentando aqui esse terceiro termo, que era justamente para justificar, né, a, o modelo, né, de que o universo ele era estático e evitar, né, que ele se colapsasse. Então, com a publicação desse paper intitulado Considerações Cosmológicas na Teoria da Relatividade Geral, né, em 1917, então com isso marca a era da cosmologia moderna. Então o que aconteceu foi o seguinte, né, através desse momento, né, que o Einstein ele acrescenta, né, esse outro termo aqui às suas equações, né, e o que ele chama como sendo o maior erro da sua vida, e a física, né, do século XX, ela desenvolveu bastante. Por quê? Foi a partir desse advento, né, da teoria da relatividade geral, e quando Einstein ele publica novamente o seu paper falando sobre essas considerações cosmológicas na teoria da relatividade geral, então com isso, isso fez com que a comunidade científica ela pudesse formular um modelo cosmológico que fosse capaz de descrever o nosso universo. Então, para que a física do século XX ela desenvolvesse, né, o estudo da solução dessas equações de campo de Einstein foi de suma importância. E uma das soluções muito relevantes, né, aplicada aqui à cosmologia, é a solução de Friedman e Matthew Robertson Walker, que descreve um universo dinâmico. Então, cuja métrica que descreve, né, a geometria, né, do nosso universo, ela é dada conforme a equação 2, né, em coordenadas esféricas comóveis r, θ, φ. Bom, essas coordenadas esféricas comóveis, isso nos diz que a gente tem um sistema de coordenadas, né, no qual ele independe da expansão do universo. Então, ou seja, essas coordenadas, esse sistema de coordenadas, ele está pensando que o universo ele seja um fluido, né, cosmológico, então, um fluido, então você tem que esse fluido ele está em expansão. Então, esse sistema de coordenada, ele se encontra ali fixo nesse fluido que está se expandindo, mas ele não está, o sistema, ele não está se expandindo em relação ao universo. Então, por isso a gente diz coordenadas esféricas comóveis, ou seja, elas não levam em conta a expansão do universo. C aqui é a velocidade da luz, T é o tempo cósmico, o A de T é o fator de escala. O fator de escala, ele nos dá informação sobre o tamanho do nosso universo. Então, para cada modelo cosmológico, né, à medida que o universo ele vai evoluindo, né, no tempo, com o passar do tempo, então, a gente é uma constante de curvatura, né, e que permite 3 geometrias distintas. K igual a 1, um universo com geometria fechada, K igual a -1, um universo com geometria aberta, e K igual a 0, um universo com geometria plana. Bom, e ds, né, quadrado, aqui corresponde a uma medida de distância entre pontos, né, infinitesimais no espaço, né. Bom, conforme nós tínhamos visto, lá na aula 1, quando nós fazíamos possíveis, né, possíveis considerações sobre qual seria o destino do nosso universo, nós conseguíamos relacionar
o conteúdo de matéria presente, né, ou seja, a densidade de matéria no universo, com três interpretações geométricas, né? E com isso a gente tinha três tipos, né, de universo, né? Um universo lá ligado, um universo não ligado e o limite assintótico, que era um universo marginalmente ligado. Agora aqui, né, na cosmologia de Friedman Robertson Walker, aquelas três geometrias, né, que a gente relacionava com a distribuição do conteúdo de matéria e energia no universo, né, agora elas são representadas por essa constante de curvatura. Bom, então a solução de Friedman, Lemaitre e Robertson Walker, ela constitui um modelo de espaço-tempo homogêneo e isotrópico em escalas cosmológicas, porque ele é compatível com o princípio cosmológico de que não há no universo nenhuma direção e localização privilegiadas. E além disso, né, as simetrias presentes na métrica, quando inseridas nas equações de campo de Einstein, elas mostram que o conteúdo material do universo, ele também deve apresentar essas simetrias. Então, todavia, né, esse conteúdo material, ele é descrito como sendo um fluido perfeito, ou seja, sem viscosidade e livre de tensão anisotrópica, cuja equação de estado ela é muito simples, é P igual a W ρ, ou seja, ela relaciona pressão e densidade de energia através desse W, né, que é a equação de estado, que aqui assume diferentes valores. Bom, quando se combina tudo isso, né, então para descrever a dinâmica de evolução do universo, e determinar a evolução do fator de escala, né, você considera esse conteúdo de matéria e energia, que é descrito pelo tensor energia-momento, conforme dado pela equação 3, onde nós temos aqui a componente, a densidade, né, de energia, né, e P aqui corresponde à pressão. U é a quadrivelocidade, nesse caso ela tem apenas uma componente na direção temporal e todas as demais componentes na direção espacial são nulas. E Gemini, aqui é a métrica do espaço-tempo. Então, o tensor energia-momento, a gente assume que ele tem componentes apenas na diagonal principal. Então, ele tem uma componente temporal, né, que é a densidade, e três componentes espaciais, né, com pressão negativa. Bom, então, quando a gente faz essas considerações e, e, a, e joga essa métrica de Friedman, Lemaitre e Robertson Walker aqui nas equações de campo de Einstein, após uma matemática bruta, né, quando você faz todos os cálculos e obtém todas as componentes, né, aqui lembrando que mini aqui, elas correspondem às componentes quadridimensionais, né? Então, você tem uma componente tipo espaço e você tem uma componente temporal, né? E três componentes espaciais. Então, quando você calcula todas essas componentes, né? Após aí uma força bruta, você encontra as equações que descrevem a dinâmica do nosso universo. Então, essas equações são de suma importância, né, porque elas nos dão informação sobre como vai ser a evolução do nosso universo, dado o conhecimento sobre o conteúdo de matéria e energia nele contidos. Então, nessa primeira equação, né, lembrando que quando a gente considera as mesmas simetrias presentes no universo, para determinar a evolução dele, né, a gente tem que saber como se comporta o fator de escala. Bom, então por isso as equações aqui que descrevem a dinâmica, elas são dadas em termos de variações, né, derivadas temporais do fator de escala. Então essa primeira equação aqui é a chamada equação de Friedman, né, que dá a taxa, né, de variação, né, desse fator de escala, ou seja, a taxa de evolução do universo em função da densidade de matéria, a constante cosmológica e a constante de curvatura K.
E a segunda equação, né, ela nos dá informação sobre a aceleração do universo, né, em função dessa densidade de matéria e pressão, né, e a constante cosmológica. Então, essas equações aqui, elas são denominadas equação de Friedman e Rauchaduri, quando você considera um universo de Friedman, Lemaitre e Robertson Walker como sendo um fluido perfeito, né? Então, olhando aqui para essa equação, né? Essa equação, ela descreve a taxa, né, de evolução do universo, né? Então, ela nos diz, né? Você pode ter uma solução de um universo que está se expandindo ou está se contraindo, né? Então, se essa quantidade aqui ela for positiva, então isso descreve um universo que está em expansão. Por outro lado, se essa quantidade aqui ela for negativa, isso descreve um universo que está se contraindo. Então, tudo depende aqui, né, da quantidade de matéria presente nesse universo, matéria e energia, né? Por outro lado, né, essa equação aqui, ela descreve, né, a aceleração do nosso universo em função desse conteúdo de matéria e energia, e mais aqui a constante cosmológica, né? Conforme nós vemos que esse termo aqui está relacionado à constante cosmológica. Então, essa equação, né, ela nos dá essa informação da aceleração da expansão, né, do nosso universo, e ela é de suma importância para entender a dinâmica, porque se há dois pontos aqui, né, a aceleração, se ela for positiva, então isso descreve um universo que está acelerando. Se a aceleração, há dois pontos, ela for negativa, então isso descreve um universo que está desacelerando. Então, tanto aqui a densidade ρ e a pressão P, elas referem-se às quantidades de matéria e energia que estão presentes no nosso universo. Então, veja, quanto maior a densidade ρ, né? Então, isso nos diz que mais matéria há nesse universo. Então, ou seja, maior é a força de atração gravitacional, né? E isso indica que o nosso universo ele está desacelerando. Agora, a pressão, né? Então, ela influencia diretamente na aceleração do nosso universo. Porque se a gente tem uma pressão, né, que é menor que zero, então ela vai ser suficiente para conter a força de atração gravitacional. Então aí ela muda o cenário e faz com que o universo ele se expanda, né? Então é isso que nos dá. Então são equações muito importantes para descrever a dinâmica do nosso universo. Diante dessas equações, né, dois parâmetros cinemáticos eles são definidos. O primeiro dele é o parâmetro de Hubble. Então, o parâmetro de Hubble, ele descreve, né, a taxa de evolução do nosso universo. E o segundo parâmetro, que é obtido aqui da equação 5, né, é o chamado parâmetro de desaceleração. Esse parâmetro de desaceleração, ele nos traz informação, né, sobre o quanto o universo ele está em expansão ou contração acelerada ou desacelerada. Então, veja bem, desse parâmetro de desaceleração, nós temos 4 possibilidades para a evolução do universo. A primeira é, se a derivada aqui do fator de escala, a derivada segunda, né, se a aceleração a 2 pontos for positivo, então o Q ele é negativo. Então, isso nos diz que o universo ele está em expansão ou contração acelerada. Todavia, se há 2 pontos aqui, a aceleração ela é negativa, ou seja, menor que zero, então o nosso parâmetro de desaceleração ele vai ser positivo. Então, isso nos diz que o universo ele está se expandindo
ou contraindo desaceleradamente. Os cenários do Big Bang em geral, eles estão centrados numa fase de expansão desacelerada e, posteriormente, eles passam por uma fase de expansão acelerada, que é na era de domínio da constante cosmológica, né, que é o momento atual, né, que a gente vive. Bom, embora o modelo do Big Bang, né, o modelo padrão do Big Bang, ele consiga fazer uma boa descrição, né, do nosso universo em grandes escalas, esse modelo, ele apresenta alguns enigmas, que são chamados os enigmas do Big Bang, relacionados, por exemplo, a ajuste fino de constantes, causalidade, resíduos que não foram diluídos pela expansão. E uma das soluções mais aceitas atualmente para poder resolver esses problemas é considerar uma fase de expansão acelerada logo ali os primórdios do nosso universo. Então, que é denominada inflação e que eu irei explorar, voltar nesse tópico, né, mais ao final da nossa aula. Eu vou explicar cada um desses problemas, no que eles consistem e como que essa fase de expansão acelerada pode solucioná-los. Então, o modelo padrão, né, o chamado Lambda CDM, né, ele nos dá uma descrição sobre a dinâmica do nosso universo, assumindo que o universo ele é descrito por um fluido perfeito, né, cuja equação de estado relaciona pressão e densidade de energia, né, P igual a W ρ. E quando você faz essas considerações e, e assume, né, isso juntamente na solução de Friedman, Limata e Robertson-Walker, você joga nas equações de Einstein, nas equações de campo, né, e combina essas equações encontradas usando a equação de conservação do tensor energia-momento. Então, para isso, você chega a essa expressão 8, né, que dá uma relação entre a densidade de matéria no nosso universo com o inverso do fator de escala, onde nós temos aqui que a zero é o fator de escala atual, que a gente assume como sendo 1, né? Então, esse valor, né? Então, nós temos, ao final, né, que ρ vai ser proporcional a 1 sobre A elevado a 3, que multiplica 1 mais W. Então, W aqui é a equação de estado, e ela representa as diferentes componentes, né, de matéria e energia presente no nosso universo. Então, para cada valor de W, isso vai nos dar um comportamento diferente, né, para esse conteúdo de matéria no nosso universo, em função do inverso do fator de escala, né? Bom, então, quando W é igual a zero, por exemplo, se nosso universo ele é preenchido em sua grande parte por matéria, então a gente tem que a densidade ela é proporcional, né, a 1 sobre A ao cubo. Quando o nosso universo, em sua maior parte, ele é constituído por radiação, né, então a gente considera que W é igual a 1/3, e nós encontramos que a densidade de energia, né, ela é proporcional a 1 sobre A quarta. E se ele é energia do vácuo, né, que é representada pela constante cosmológica, então nós temos que a densidade de energia ela é constante. Então, veja, para cada componente presente no universo, você tem uma densidade de energia, né, correspondente. Então, diante disso, né, essas diferentes escolhas, elas implicam em 3 valores especiais e você consegue fazer uma descrição sobre qual foi o comportamento delas ao longo da evolução do nosso universo. Então, quando nós, no início do universo, né, logo após o Big Bang, então a gente tinha que o universo ele estava preenchido, né, em sua maioria por radiação, né? Então, a quantidade de radiação presente no nosso universo era muito alta, e então quem dominava, né, que é essa curva vermelha, era a radiação. Então, a densidade de energia da radiação ela é proporcional a A elevado a -4.
Uma outra solução também que eu posso obter aqui, né, seria ao invés de você isolar aqui o termo, né, da densidade, quando você faz um rearranjo dos termos lá nas equações, né, quando você combina a solução das equações de campo lá de Einstein que você obtém, quando joga a métrica de Friedman, Limata e Robertson-Walker e combina com a expressão da equação do tensor energia-momento e rearruma os termos, uma outra maneira de você obter, né, a solução é escrever o nosso fator de escala do universo, né, em função do tempo. Então, como é a evolução dele. Então, para a radiação, né, o fator de escala, ele é proporcional a t elevado a meio. Quando esse universo é preenchido em sua totalidade por matéria, então nós vimos que a densidade de energia da matéria ela é proporcional a elevado a menos 3, e o fator de escala ele evolui com t elevado a 2/3. E quando nós temos o vácuo, que está associado aqui à energia escura, né, que é representado pela constante cosmológica, então a densidade de energia ela é proporcional a E elevado a zero, então ela é constante, mas o fator de escala, ele evolui, né, proporcional ao exponencial de H vezes T. Então, pensando, né, em como foram as eras de domínio de cada um desses três conteúdos energéticos no universo, então, veja, nós podemos imaginar o seguinte. Então, logo após o Big Bang, o universo ele era preenchido em sua totalidade, né, quase que em sua totalidade por radiação. Então, a quantidade de radiação no universo ela era muito alta. Então, quem dominava era a radiação. Mas a partir do momento em que a temperatura do universo foi baixando, então ele foi evoluindo, a quantidade de radiação ela foi decaindo, lembrando que ela decai com 1/A², né? E com isso, a quantidade de matéria, né, da densidade de energia da matéria, ela foi pouco a pouco aumentando, até que nesse ponto de equivalência entre matéria e radiação, a energia de radiação ela decai, né? E com isso a densidade de energia da matéria ela passa a dominar. E o universo entra na era de domínio da matéria, que prevaleceu aqui, né, por um longo período na história do universo, né? Entre uma idade de 10^4 e 10 elevado a 10. Posteriormente, né, essa densidade de energia da matéria, pouco a pouco, ela foi decaindo, né? Lembrando que ela decai com 1/A ao cubo, e com isso, o vácuo aqui, que é representado por essa linha verde, né, a energia escura, pouco a pouco ela veio, né, no início aqui ela era constante, e hoje em dia, né, o que domina é essa energia escura. Então, atualmente estamos aqui, e quem domina é a energia escura. Então, o vácuo aqui, ele está representado pela constante cosmológica, né, e então, só para ressaltar, na teoria do Big Bang, o universo ele inicia em uma singularidade, né, que é o T igual a zero, e a partir daí o universo ele começa a se expandir. Então, posteriormente, nós temos a era da radiação, e seguida pela era da matéria, e a era de domínio atual, né, que é a constante cosmológica, indicando que o universo ele está em expansão acelerada. Bom, conforme eu tinha dito, né, para descrever os modelos, o modelo cosmológico, né, do nosso universo, então as equações que descreviam a dinâmica, elas são de suma importância, e também assim como estimar os parâmetros de densidade para cada componente desse fluido cosmológico. Então, o parâmetro de densidade, nós vimos que ele era definido como sendo a densidade de cada componente pela densidade crítica, né? Que é representada aqui por essa expressão 9, onde a densidade crítica, só para lembrar, ela foi obtida, né, no limite no limite assintótico, né, conforme lá obtido na aula 1, quando a gente considerava, né, ali o caso do universo marginalmente ligado. Correspondia a esse momento, né,
Ao limite assintótico, quando eu falo, né, eu estou me referindo, né, ao caso em que você tinha um universo ligado e um universo marginalmente ligado. Então, desculpa, um universo ligado e um universo não ligado. E o limite assintótico, né, era um universo marginalmente ligado. Então, a densidade crítica, ela foi definida considerando o caso de um universo marginalmente ligado, nesse limite. Então, nós vimos que a densidade crítica, ela é a mínima densidade necessária, né, no nosso universo, para poder frear a expansão. Então, se o nosso universo ele é representado por um fluido, né, cosmológico que contém matéria, radiação, energia escura, né, e também curvatura, então com isso a gente consegue expressar cada uma dessas componentes, né, em termos do parâmetro de densidade. Então, o parâmetro de densidade total é a soma de todas elas tinha que ser igual a 1, não é isso? Bom, aqui o parâmetro de densidade e curvatura, né? Lembrando que ele pode descrever um universo com geometria aberta, fechada ou plana. Ele é dado como sendo K sobre A ao quadrado vezes H ao quadrado, em que A vezes H, só para lembrar, né? É, é a distância comóvel de Hubble, só para lembrar, né? Bom, mas atualmente, de acordo com os dados do IMEP, nós sabemos que 99,9%, né, as evidências mostram de que o nosso universo, ele é plano. Então, praticamente, esse ômega K aqui, ele tem um valor, mas é muito pequeno, muito próximo de zero. Então, ele é praticamente nulo. E o nosso universo, a gente considera que ele seja plano, né? Bom, então quando a gente reescreve cada um dos parâmetros de densidade dessa componente e jogamos lá na equação de Friedmann 4, a gente reescreve a equação de Friedmann em termos do parâmetro de Hubble hoje e o parâmetro de densidade de cada uma dessas componentes, né, pelo fator de escala. Então, veja, essa equação aqui, ela representa o modelo cosmológico atual do nosso universo, contemplando tanto os fundamentos do modelo padrão, o lambda CDM, né, que a gente tem aqui, tanto a constante cosmológica quanto matéria escura, e também a sua fase de expansão exponencial, né? Desculpa, exponencial não. E também a sua fase de expansão atual, que é a expansão acelerada. Então, contempla tanto os fundamentos do modelo cosmológico padrão, né? De que o universo ele contém radiação, matéria, né? Assim também como a energia escura, né, que é representada pela constante cosmológica. Então, para cada solução que você considera, né, das equações de campo de Einstein para descrever modelos cosmológicos, você encontra uma equação diferente. Nesse caso, nós assumimos uma cosmologia de Friedmann, Lemaitre e Robertson-Walker. Então, a equação, né, de Friedmann, que descreve o nosso modelo cosmológico, ela é dada por 12. Então, a partir daqui, a gente consegue comparar, né, usando dados observacionais, né, porque os valores desses parâmetros, eles são inferidos através de dados observacionais e conseguimos fazer uma estimativa, né, sobre qual seria a taxa, né, de expansão do nosso universo, dado que a gente conhece todos esses conteúdos, né. Bom, H0 é o parâmetro de Hubble hoje. O que nós sabemos é que não existe um consenso sobre qual é o real valor, né, do parâmetro de Hubble. Então, esse também é um problema em aberto na cosmologia atual, né, que é o chamado tensão de Hubble. Porque quando se considera, né, medidas observacionais da CMB, então o valor obtido para a constante de Hubble é menor do que quando se considera, né, medidas observacionais de supernovas do tipo A, que o valor é maior. Então, como explicar essa diferença, né, obtida para o valor de H0? Então, esse é um problema em aberto.
Então, o lambda-CDM, né, ele também é denominado modelo de concordância e inclui componentes escuras, né, assumindo que a matéria escura ela seja fria, né? Ele é um modelo de concordância porque ele descreve bem, né, a evolução do nosso universo, descreve bem ali, né, a radiação cósmica de fundo, as fases do universo, né, e até mesmo a nucleossíntese, e então ele é bem conhecido. E além disso, ele assume que a matéria escura ela seja fria. Então, pelos resultados do Planck de 2018, né, lembrando que esses resultados eles são, são resultados sérios, né, e que a gente considera atualmente, mas lembrando que existem outras missões, né, espaciais, então isso vai nos trazer dados, né, mais precisos e com o tempo serão atualizados. Então, esses valores, né, dos parâmetros aqui que eu estou apresentando, eu retirei, né, dos artigos do Planck de 2018. Então, a densidade de radiação no universo hoje, ela é muito pequena. Então, é da ordem de 10 a menos 5. Lembrando que ela é inferida, né, através de medidas da CMB. Já o parâmetro de densidade da matéria no nosso universo, incluindo tanto matéria bariônica quanto matéria escura fria, é 0,31. Lembrando que cerca de 5% da matéria presente no nosso universo é constituída, né, de matéria bariônica, né, a matéria ordinária que formam aí os átomos, né, e 26% do conteúdo energético ele é de origem desconhecida, que é o que a gente chama de matéria escura fria. E a constante cosmológica, aqui, né, para a energia escura, está representada aqui pela constante cosmológica, o parâmetro de densidade é 0,68. Então, nós vemos que a energia escura, né, ela é o que domina, né, ela corresponde ao maior conteúdo, né, energético no nosso universo, seguido pela matéria escura. E apenas 5%, né, de todas as componentes do nosso universo, conteúdo energético, apenas 5% nós conhecemos. Bom, então, atualmente, pelos últimos resultados do satélite Planck, o parâmetro de densidade total, quando você soma todas as contribuições, ele tem que ser aproximadamente 1. No entanto, isso acarreta em um valor muito pequeno para o parâmetro de densidade de curva que é instável, ele não mude, então o parâmetro de densidade de curva né, do IMAP, eles mostraram, né, que as evidências indicam que cerca de 99,9%, né, a precisão deles é de que o universo ele é plano. Então, com isso, o parâmetro de densidade total, ele não muda. Mas existe um problema da cosmologia do Big Bang, né, que é chamado problema da planitude, que está justamente relacionado a essa questão, né? Será que o universo ele sempre foi plano? Então, será que lá no início do universo, né, ele sempre foi plano? Porque para que ele tenha sido plano, então essa curvatura ela teve que ser nula. Mas será que a curvatura do nosso universo, né, lá nos primórdios, ela sempre foi nula? Porque qualquer alteração no parâmetro de densidade de curvatura, isso acarreta em um valor diferente de 1 para o parâmetro de densidade total. Então, isso eu irei comentar posteriormente. Bom, então falando um pouco mais, né, sobre matéria escura e energia escura, porque eles que dominam, né, a maior parte da quantidade de matéria e energia, né, do nosso universo. Bom, então o que é a matéria escura? Esse é um dos problemas da cosmologia atual. Nós ainda não sabemos qual é a natureza da matéria escura. Bom, sabemos apenas que ela interage gravitacionalmente, né, com a matéria normal, a matéria bariônica, e ela não interage eletromagneticamente. Porque, ou se ela interage,
Então, essa interação ela é tão fraca que nós não conseguimos observar, né? Mas o que se sabe é que ela interage muito fracamente, né, com a matéria gravitacional. Bom, mas, embora não se saiba do que ela é feita, existe uma hipótese de que ela seja feita de um tipo de partícula elementar que permeia o nosso universo, né? Então, veja, essa partícula elementar, né, ela é fundamentada pelas teorias, né, as teorias fundamentais, né, de partículas, né, que, que advém, né, das teorias de grande unificação, né, a Gucci, como, por exemplo, as partículas hipotéticas como Axion, né, e também de modelos de supersimetria, né, as SUS. Bom, só que do ponto de vista experimental, né, essas teorias fundamentais, elas ainda não foram verificadas, embora, do ponto de vista teórico, elas são muito bem fundamentadas. Então, a hipótese, né, atual é de que a matéria escura ela seja um tipo, né, dessas partículas que ainda, né, dessas partículas elementares que permeiam o universo, mas que ainda não foram detectadas, né, por exemplo, no LHC, né, como por exemplo, os áxions, né? São essas advindas de teorias fundamentais, né? Tanto ali as GUTs, teorias de unificação, de grande unificação, como os modelos de supersimetria, né? A SUS, como por exemplo a gente tem os neutralinos, né? Dentre outros. Bom, mas como que a matéria escura ela é detectada no nosso universo, né? Então ela é detectada via lentes gravitacionais. Então, aqui eu tenho um exemplo de dois aglomerados, né, muito massivos que se colidiram nos primórdios do nosso universo e usando, né, aqui um telescópio, né, sensível lá ao infravermelho, o Chandra, mais o telescópio espacial Hubble, eles conseguiram, né, detectar esse efeito aqui nesse aglomerado chamado aglomerado da Bala. Então, aqui no centro desses dois aglomerados, né, que colidiram, extremamente massivos, o que se observa é a matéria normal, né, então a matéria bariônica, que é representada aqui por essa cor rosa, né, então lembrando que a matéria, né, ela tem a equação de estado W igual a zero, então a pressão é zero, e além disso, né, nós sabemos que nesse caso, né, toda a matéria visível, ela está centrada ali no centro, né, e, e a matéria escura, ela segue a distribuição de massa, né, desses aglomerados. Então, por isso ela é detectada aqui nas de poeira, né, e o que a gente vê. Então, essa detecção é feita via ID, né? E entre esses objetos, você tem que a luz ela sofre um desvio na sua trajetória. Então, aquele objeto massivo, ele vai funcionar como sendo uma lente, né? Então, por isso, lenteamento gravitacional. Aí você pode ver um efeito ali forte, né? Que causa deformações, por exemplo, e você pode ver a formação de múltiplas imagens, ou então, por exemplo, aqueles arcos, né, gravitacionais, ou ainda em forma de anéis, por exemplo, os anéis de Einstein. Só para lembrar, se eu não estou esquecendo de nada aqui, né? Então, dessa parte aqui eu não estou esquecendo de nada, tá tudo ok, né? Então, eu já mencionei que o aglomerado da bala, ele é um dos mais fascinantes, né? Um dos exemplos mais fascinantes de como você pode detectar, né, a presença de matéria escura, né? Então, a matéria escura, ela é detectada, né, nas extremidades
desses aglomerados, porque ela segue a distribuição de massa. E o que a gente observa no centro é a matéria normal, né? Bom, uma outra evidência observacional, né, da presença de matéria escura é a curva de rotação de galáxia. Então, essa curva, ela é usada para calcular a massa da galáxia que está contida em um dado raio. Então, veja, nós temos aqui uma galáxia e vamos calcular a trajetória dela, né, fazer uma estimativa da massa, considerando a distância ao centro da galáxia, né, e a velocidade com que ela está girando. Então, a curva amarela seria a curva que se esperaria, né, se a galáxia ela terminasse abruptamente em um raio de 15 mil anos-luz de distância ao seu centro. Então, esse seria o limite da estrutura espiral e da distribuição do aglomerado globular. Porém, quando se observa, a curva, né, que é observada, ela é bem diferente da que se espera. Então, essa curva, quando aqui atinge esse raio de 15 mil anos-luz, né, a essa distância ao centro da galáxia, então o que se vê é que a velocidade dela permanece quase constante, à medida que aumenta a distância ao centro da galáxia. Então, o fato dessa curva não cair, como se esperava, né, que é dado aqui pela essa curva amarela, então significa que deve haver mais matéria além desse raio. Então, a esse excesso de matéria é o que é denominado matéria escura. Bom, outro também, né, bem intrigante é o que mantém essa imensa nuvem de gás quente suspensa. Então, nós temos aqui aglomerados, né, de galáxias. Lembrando que os aglomerados, eles uns aos outros e formando superaglomerados, estão suspensos nessa imensa nuvem de gás, né, e o que faz com que eles não caiam, né? Então, será que é apenas a força de atração gravitacional? Bom, então, a resposta para isso é: existe uma força de atração gravitacional extra que é necessária para manter essa nuvem suspensa, né? E a esse excesso de força de atração gravitacional que mantém a nuvem suspensa é atribuída a matéria escura. Então, aqui eu trago uma reportagem da revista Super Interessante, no qual tinha uma competição, né, sobre quais eram os melhores candidatos, né, à matéria escura. Então, de um lado a gente tinha os WIMPs, as partículas massivas fracamente interagentes, né, que são partículas hipotéticas, como os áxions, né? Aí nós temos os neutrinos massivos e os fotinos. Vem lá das teorias fundamentais, né? Tanto as teorias de grande unificação, a Guth, né? E supersimetria, né? SUS. E, por outro lado, nós sabemos que essas partículas aqui, elas ainda não foram detectadas, né, experimentalmente, nós sabemos que do ponto de vista teórico, muito fracamente, então elas são bons candidatos à matéria escura, né, e quais deles aqui seria o melhor para poder representar a matéria escura, né, e nos dar uma explicação do que ela é constituída, talvez. Por outro lado, a gente tem aqui os objetos massivos de algo compacto, né, como as anãs marrons, as anãs brancas, as estrelas de nêutron e os buracos negros. Então, esses são alguns exemplos, né? Então, quais esses são exemplos de candidatos à matéria escura? Bom, então, esses objetos compactos, né, eles também são candidatos, né, devido a algumas razões. Por exemplo, as anãs marrons, elas são objetos subestelares que não têm massa o suficiente para iniciar a fusão de hidrogênio, né, nos seus núcleos. Porém, elas são as maiores, elas são mais massivas que os planetas, né? E menos massivas que
as demais estrelas. Já as anãs brancas, elas se formam a partir, né, de estrelas que têm uma baixa massa, mas elas são extremamente densas e são compostas principalmente de carbono e oxigênio no seu interior. As estrelas de nêutron, né, elas são núcleos colapsados de estrelas supermassivas que explodiram como supernovas, né? E então, devido ao fato de serem muito densas e compostas quase que inteiramente por nêutrons, né? Então, elas são denominadas estrelas de nêutron. E por fim, nós temos um outro candidato, né? Também, que são os buracos negros. Lembrando que os buracos negros correspondem a regiões do espaço onde a gravidade ela é tão intensa que nada, nem mesmo a luz, é capaz de escapar. Então, eles se formam a partir do colapso gravitacional, né, de estrelas supermassivas. Então, esses são alguns dos candidatos à matéria escura, né, presente no nosso universo. E só para ressaltar, né, os WIMPs, as partículas massivas fracamente interagentes, né, elas não interagem fortemente com a matéria normal, né? Então, elas interagem, mas muito fracamente, né? Por isso são difíceis de serem detectadas. Bom, então eu disse para vocês que a detecção de matéria escura, né, ela é feita através de um fenômeno que a gente chama de lenteamento gravitacional. Então, o lenteamento gravitacional, né, ele, em termos de intensidade, ele pode ser um lenteamento forte ou um lenteamento fraco. E em termos angulares, você pode ter um mililenteamento ou um microlenteamento ou ainda um macrolenteamento. Mas no que consiste, né? Então, o efeito de lenteamento gravitacional, ele depende da posição relativa entre a fonte, a lente e o observador. E através disso, podem surgir diferentes efeitos. Então, veja, se a fonte ela tem uma distância muito pequena aqui entre a lente e o observador, então o que a gente enxerga é o chamado lenteamento forte. Então, veja, nós temos aqui uma galáxia, né, que ela emite luz, e aqui nós temos um objeto muito massivo, que pode ser uma outra galáxia, um superaglomerado de galáxia, ou até mesmo um outro planeta. E esse objeto, né, conforme nós sabemos, que a presença de matéria e energia, ela curva, né, o espaço-tempo. Então, isso faz com que a luz, ela altere a sua trajetória. Então, aí a trajetória da luz, ela sofre um desvio e a gente observa assim na Terra. Então, esse objeto massivo, ele funciona exatamente como sendo essa lente, porque o que é gerado é que há uma amplificação do fluxo, várias imagens deformadas podem ser vistas, ou ainda imagens múltiplas. Então, esse efeito, chamado lenteamento forte, né, ele gera múltiplas imagens, conforme nós vemos aqui, e são observados esses arcos gravitacionais. Então, através disso é inferida, né, a presença de matéria escura. Ou ainda podem gerar pequenos anéis se formam, como por exemplo o conhecido anel de Einstein. Já o lenteamento fraco, né, ele, em termos de intensidade, né, então ele tem uma pequena rotação, ele tem também uma baixa magnificação, e além disso, ele é detectado estatisticamente, né? Então, são as duas, as diferenças entre o efeito, né, através desse fenômeno, porque isso gera uma miríade de fenômenos, né? Então, assim, você tem, em termos de intensidade, tanto lenteamento forte quanto fraco,
E em termos angular, você tem microlenteamento, macrolenteamento, né? Mililenteamento. Bom, então, através das equações de campo de Einstein, né, nós vimos que elas nos dão informação, né, sobre, por exemplo, de um lado esquerdo, o lado esquerdo das equações de Einstein, ele nos traz informações sobre a geometria, né, do nosso universo. Então, ele traz informação sobre a curvatura, né? Porque nós vimos que a presença de massa e energia, ela ocasiona, né, uma curvatura do espaço-tempo, né? Então, a curvatura do universo, ela é determinada pela densidade total de matéria e energia. Então, dependendo de qual é o conteúdo dominante no universo, né? Então, isso vai provocar uma curvatura do espaço-tempo, né? Uma deformação na geometria do espaço-tempo. E isso é muito bem descrito, né, pelas equações de campo de Einstein, né? Que nos dá informação, de um lado, sobre a geometria, né, do universo, né? E de um lado sobre o conteúdo de matéria e energia. Bom, e além disso, o princípio cosmológico, ele é bem fundamentado, né? Ele funciona muito bem a grandes escalas, e ele nos diz que não há no universo nenhuma direção e localização privilegiados, né? Então, a grandes escalas, o universo ele é homogêneo, isotrópico, né? Então, se o princípio cosmológico é válido, né? E a presença de matéria e energia, ela ocasiona uma curvatura, né, no nosso universo. Então, essa curvatura, ela deve ser constante em cada ponto no espaço. Diante disso, haverá três possibilidades, né, para a geometria do nosso universo. Então, aqui, todos aqueles conceitos que foram introduzidos lá na aula 1, sobre os tipos de universo ligado, universo marginalmente ligado e universo não ligado, e foram relacionados com o conteúdo de matéria e energia no universo, né? Então, agora, nós vamos relacionar com a geometria, ok? Bom, então, se nós temos um universo em que a densidade de matéria é maior que a densidade crítica, então o espaço será curvo. Esse universo, ele é finito em extensão, né? Então, a geometria dele é esférica, uma geometria riemanniana. Porém, ele não tem bordas. Então, lembra que esse era o caso de um universo que ele tinha tanta matéria que ele causaria um colapso. Então, ou seja, esse universo, ele se expandiria até um certo ponto, depois ele começa desacelerando, né? Então, ele começa a desacelerar e sofre um colapso. Então, a curvatura do espaço, nesse caso, né, que define aqui a geometria, a constante curvatura K é igual a 1. Então, pensando na seção espacial, né, considerando um triângulo desenhado aqui nesse universo, então nós veríamos que a soma dos ângulos internos seria maior que 180 graus. Já no caso em que nós tínhamos o limite assintótico, né, o universo marginalmente ligado, então nós vimos que esse universo ele ia continuar se expandindo suavemente. Ele tem matéria para que em um dado momento ele pare essa expansão. Então, ou seja, ele tem matéria que é da ordem da densidade crítica, né? Então, esse universo ele vai se expandir suavemente, porém em um instante de tempo muito grande, né, em t igual a infinito, ele começa a desacelerar. Então, a taxa de expansão dele, ela começa a diminuir. Então, nós vimos que para esse caso, o universo ele será euclidiano, ou seja, a geometria que descreve esse universo ela é plana, né? A constante de curvatura é k igual a zero. Então, esse universo ele é o quê? Infinito em extensão e ele vai se expandindo suavemente. Então, pensando em um triângulo, né, em uma seção aqui espacial, né, bidimensional,
a soma dos ângulos internos aqui seria 180 graus. E, além disso, nós vimos também o caso de um universo não ligado, que era aquele universo que ele não tinha matéria o suficiente, né, para frear a expansão. Então, ele ia se expandir para sempre, não é isso? Então, nesse universo, ele não tem matéria o suficiente para frear a expansão, porque a densidade é menor que a densidade crítica, e a geometria desse que descreve esse universo é uma geometria aberta, hiperbólica, né? Então, a constante de curvatura, lembra, é k igual a menos 1. Então, a curvatura do espaço será hiperbólica. Nós temos, assim, um modelo de universo não ligado que vai se expandir eternamente e cuja seção espacial ela é negativa. Então, esse universo ele vai ser infinito em extensão. Então, ora ele se curva para cima, ora ele se curva para baixo. Então, pensando aqui na seção espacial, né, a soma dos ângulos internos desse triângulo será menor que 180 graus. Bom, outras evidências observacionais, né, para prever o futuro do nosso universo, é inferida através do valor do parâmetro da densidade hoje. Bom, nós sabemos que a densidade crítica, né, ela tem um valor muito pequeno, que foi calculado, obtido, né, através da substituição dos valores das constantes de Hubble e da constante de gravitação, né, nós substituímos na expressão que nós encontramos, né, considerando o caso de um universo marginalmente ligado, quando a gente assumia, né, um modelo cosmológico relativístico, né, newtoniano. Então, com isso, a gente encontrou uma expressão, desculpa, né, newtoniano. E quando a gente considerou um modelo cosmológico, né, para aquele caso, conforme lá na primeira aula, nós obtivemos a expressão para densidade crítica e encontramos um valor para ela. Então, a densidade crítica é a densidade de massa necessária que, quando você ignora a constante cosmológica, corresponde à mínima densidade necessária para frear a expansão do universo. Então, o parâmetro de densidade, né, nós vimos que ele era definido como sendo a densidade hoje pela densidade crítica. Então, sem levar, através disso, né, antes disso, a gente conseguia relacionar com o parâmetro de densidade, né, essa distribuição do conteúdo de matéria, a gente conseguia relacionar com a geometria, né, do nosso universo, considerando lá os diferentes casos. Então, para o caso do universo com geometria aberta, né, ou seja, um universo que não tem matéria o suficiente para poder frear a expansão, então a geometria dele é aberta. Então, nós temos aqui uma geometria hiperbólica, só pensar nesse último caso. Então, nesse caso, o parâmetro de densidade, ele é menor que o parâmetro de densidade hoje. Então, as galáxias, nesse espaço, elas estão distribuídas dessa maneira. Então, ora o universo ele se curva para cima, ora para baixo, né? E lembrando que ele é infinito em extensão. Para o caso em que o universo ele tem matéria da ordem da densidade crítica, então esse universo ele é plano. Então a geometria é plana, né? Então esse parâmetro de densidade é igual ao parâmetro de densidade hoje. E as galáxias elas estão distribuídas, né, dessa maneira. E quando o universo ele tem tanta matéria que é capaz de causar um colapso, né? Então, o parâmetro de densidade é maior que o parâmetro de densidade hoje. Então, isso descreve um universo que ele é finito, né? E com geometria fechada, que seria esse caso aqui do meio, né? Então, as galáxias estariam distribuídas aqui, né? Nesse universo dessa maneira. Então, quando chegasse, né? Em um ponto em que essa densidade ela é tão alta, né? E muito alta, então o que iria acontecer, né? Que todas as galáxias, né?
a hora que chegassem nesse ponto inicial que o universo colapsasse, então quer dizer que tudo que existe no universo iria se fundir e deixaria de existir, né? Então, esse seria o caso de o universo, o que a gente chama de Big Crunch, né? O universo sofrer uma morte quente, né? Porque a temperatura desse universo ela é tão alta e a quantidade de matéria também é muito grande que vai causar um colapso. Bom, então agora eu gostaria de mostrar, né, uma outra evidência que o universo está em expansão acelerada, que é através de uma estimativa, né, da medida da densidade de matéria luminosa. Então, quando você considera, sem considerar a matéria escura, o parâmetro de densidade hoje, ele é da escura, né, obtida a massa delas através ao redor das galáxias. Então, esse parâmetro de densidade hoje, ele fica estimado entre 0,2 e 0,3. Então, isso aqui ainda é menor que 1 e indica que o universo ele ainda está em expansão. E uma outra estimativa, né, é feita através da medida de redshifts. Então, esse desvio para o vermelho, né, conforme nós vimos pela lei de Hubble, né, o que o Hubble observou e usando lá as medidas de dados, né, de redshift que o Gamow ele tinha anteriormente feito, né? Gamow não, acho que eu estou fazendo confusão. O Gamow é o da radiação cósmica de fundo, né? Então, através de Então, através de medidas, né, do brilho de supernovas do tipo 1, né, analisando as distâncias, né, e o redshift emitido por essas galáxias, então o que o Hubble viu, né? Ele observou o seguinte, que quanto mais distante essas galáxias se encontram no universo, mais desviado para o vermelho, né, era o espectro eletromagnético. Então, ele tendia a sofrer um desvio mais para o vermelho. Então, isso era uma evidência que mais para o passado do nosso universo nós estamos olhando. Então, as supernovas, né, do tipo 1A, elas são oriundas, né, de explosões estelares em sistemas binários, em que uma, né, das componentes aí é uma anã branca. Então, essa anã branca, ela acumula matéria suficiente, né, da sua companheira e atinge um limite crítico de massa, que é o chamado limite de Chandrasekhar. E através disso ela explode. Então, no momento que essa anã branca ela atinge esse limite crítico de massa, o limite de Chandrasekhar, ela explode. Então, dessa explosão é gerada uma supernova. Então, existem várias catalogações aí de supernovas, né? E o que a gente considera aqui é as supernovas do tipo 1. Por quê? Porque elas são muito brilhantes, né? Então, em galáxias distantes, quando você compara o brilho esperado com base no redshift dessas galáxias, então isso revela a possibilidade de que o universo ele está em expansão acelerada. Então, na cosmologia, as supernovas do tipo A, elas são de suma relevância porque elas têm uma luminosidade intrínseca característica, né, que é muito bem definida. E isso faz com que elas sejam chamadas velas padrão, né? E através disso você consegue inferir medidas de distância no nosso universo. Então, a observação do brilho, né, dessas supernovas em galáxias distantes, né, quando se compara com esse brilho esperado, né, do redshift dessas galáxias, então isso é uma evidência de que o universo ele está em expansão acelerada. Então, como que elas indicam que o universo está em expansão acelerada? Bom, se o universo ele está em expansão acelerada, então as distâncias, né, elas são maiores do que em um universo que desacelera ou expande com velocidade constante. E isso o Hubble mostrou através da relação V igual a H0 vezes D.
Então, o Hubble, ele viu que, quando ele analisou, né, o espectro das galáxias, né, ele observou que aquelas galáxias que estavam muito distantes no nosso universo, elas apresentavam um desvio mais para o vermelho. E além disso, né, quanto mais distante essa galáxia se encontra no universo, então quer dizer que maior era a velocidade dela, porque existe uma proporcionalidade que era sempre dada através da constante de Hubble, né? O H0. Bom, então, se o universo ele está em expansão acelerada, essas supernovas que estão muito distantes, elas parecerão menos luminosas do que pareceriam se a expansão ela estivesse desacelerando. Então a gente veria elas, né, menos luminosas se a gente estivesse considerando o caso de o universo estaria desacelerando. Só que não, a gente vê elas muito luminosas. A gente vê um alto brilho. E além disso, né, então no passado ela tinha uma velocidade v, mas à medida que o universo ele foi se expandindo, então as distâncias entre essas galáxias elas foram aumentando e, consequentemente, a velocidade delas também aumentam. Então, a velocidade delas hoje é maior, né, do que se elas estivessem em um universo que estaria desacelerando, né, ou se expandindo, mas a uma velocidade constante. E não é isso que se observa. Bom, e agora falando da energia escura, né, o que nós sabemos? Bom, a energia escura, nós não sabemos qual é a sua natureza, né? Ela não interage com nada, nós sabemos que é um campo, né? Exótico, então não é matéria, não é radiação, mas que exerce uma pressão negativa, né? Que é contrária à força de atração gravitacional, né? E faz com que o universo ele expanda aceleradamente. Então, atualmente, são propostas duas possíveis formas, né, de explicar a energia escura. Uma delas é a constante cosmológica, né, e a outra é, é você considerar o que a gente chama quintessência. A quintessência, ela é um campo dinâmico cuja densidade energética pode variar tanto no tempo quanto no espaço. Então, o que é energia escura, né? Não sabemos. Ela é constante cosmológica ou ela é a quintessência? Bom, e conforme eu já tinha mencionado na aula 1, a constante cosmológica, nós não sabemos qual é, né, o seu real valor, né? E o que se sabe é que, do ponto de vista da cosmologia, né, através de dados observacionais, né, o valor da constante cosmológica ele é muito pequeno. E já do ponto de vista da teoria quântica de campos, o valor, né, da densidade de energia associada, né, à constante cosmológica, se ela, já que ela é a energia do vácuo, né, então o vácuo na teoria quântica de campos, ele tem um outro valor, né, teórico. Então a previsão teórica para ele é totalmente diferente, né, do vácuo aqui representado pela constante cosmológica, né, aqui do ponto de vista da cosmologia. Então tem um valor muito pequeno. Então quando se compara, né, o que se vê é que existe uma discrepância que é da ordem de 10 elevado a 120, de 10 elevado a 120, ordens de magnitude, né? Então, como explicar essa diferença? Então, esse é um problema ainda em aberto dentro da física. Então, nós não sabemos o que é energia escura, né? Então, esse também é um problema da cosmologia atual. Bom, conforme eu disse, né, o modelo lambda-CDM, chamado modelo de concordância, ele descreve, né, muito bem, né, o nosso universo, né, as componentes do nosso universo, assim como a cosmologia do Big Bang, ela dá
descrição muito boa, né, sobre o nosso universo em largas escalas. Porém, ela apresenta alguns dos problemas, né, que estão relacionados a ajustes finos nas constantes, causalidades, né, e resíduos não diluídos pela própria expansão do universo, que são chamados problemas do Big Bang. Dentre eles, encontram-se o problema da planura, o problema do horizonte e explicar a abundância de monopolos magnéticos. Bom, um desses problemas, né, chamado problema da planura, ele também é chamado problema do ajuste fino e ele consiste em explicar, né, por que que a densidade de energia total do universo atual, o ômega aqui, né, ele é muito próxima da ordem da densidade crítica. Bom, pelas observações atuais, então o parâmetro de densidade total, ele tem um valor que se aproxima de 1. Então, da equação de Friedman, né, nós temos que, considerando uma curvatura genérica, então nós temos aqui o parâmetro de densidade total, menos 1, igual a essa constante de curvatura sobre A ao quadrado vezes H ao quadrado, em que esse termo aqui corresponde ao quadrado da distância comóvel de Hubble. Bom, então, a densidade total aqui, né, ela é uma função do tempo e representa a contribuição de todas as componentes de energia presente no universo. Então, ela representa a radiação, representa a matéria e energia escura. Bom, com a evolução do universo, né, então o que a gente observa é que essa quantidade aqui, ela também vai aumentar. Mas, para se obter o universo com as características que ele tem hoje, da forma com a qual nós vemos, então é necessário que seja feito um ajuste muito fino, né, no valor desse ômega lá no início do universo. Porque se hoje o ômega é da ordem de 1, então lá no início do universo, né, é necessário que seja feito um ajuste muito fino no valor de ômega para que ele também seja 1 e a gente tenha o universo, né, com as características que nós vemos hoje. Então, quando a gente olha para os estágios iniciais do universo, principalmente no caso da nucleossíntese primordial, a gente vê que existe, né, um problema, né, no qual esse valor é da ordem de 10 a menos 16. Bom, então nos estágios iniciais do universo, por que que a curvatura espacial ela era muito plana, né? Então, quando o universo ele tinha 1 segundo, o parâmetro de densidade total era exatamente igual a 1, mas isso com uma acurácia de 1 parte em 10 elevado a 15 para ter o valor observado hoje. Então, a pergunta é, por que em sua fase inicial o universo espacial ele era plano? Porque qualquer mudança no valor do parâmetro de curvatura, isso acarreta uma mudança no parâmetro de densidade total. Então, a única explicação é de que o universo, lá nos seus primórdios, ele tenha sido espacialmente plano. Mas por que que ele era tão plano? Outro problema é o chamado problema do horizonte. Bom, o problema do horizonte, ele consiste em explicar como que regiões que estavam totalmente desconexas lá no passado, hoje encontram-se a uma mesma temperatura. Então, nós vemos, né, do mapa da radiação cósmica de fundo, o que a gente observa é uma grande homogeneidade e isotropia. Então, a pergunta é a seguinte: como que a gente explica o fato de que essas regiões que, em princípio, estavam muito distantes e fora de equilíbrio térmico, antes do momento em que matéria e radiação se desacoplaram, preservaram o espectro térmico e hoje encontram-se em equilíbrio? Então, como explicar? Como o universo
ele atingiu um alto grau de homogeneidade, visto que não houve tempo para termalizar. Então, esse é o chamado problema do horizonte. Então, veja, nós sabemos que o fundo de micro-ondas que nós vemos hoje, né, a radiação cósmica de fundo, né, esse fundo homogêneo isotrópico que a gente observa, ele é constituído por fótons, né, que sofreram, né, vieram lá da superfície do último espalhamento, quando há 370 mil anos após o Big Bang, né, quando a matéria e radiação se desacoplaram. Então, aí, nesse momento, os fótons, eles puderam viajar pelo universo sem serem absorvidos pelos elétrons e formaram esse fundo, né, homogêneo isotrópico que a gente observa. Mas só que esses fótons, eles vieram de diferentes regiões do espaço, lá no nosso universo primordial, e eles não se encontravam em contato causal, então, e estavam totalmente fora de equilíbrio térmico, né? Mas hoje eles encontram-se a uma mesma temperatura e estão em equilíbrio térmico. Então, assim, como que você explica esse alto grau de homogeneidade, visto que não houve tempo do universo se termalizar? E com relação à abundância de monopólios magnéticos, isso decorre do fato de que o universo muito primordial, né? Então, lá no, mais ou menos ali na era Guth, então, as forças fundamentais da natureza, elétrica, forte, fraca, né? E elas estavam fortemente acopladas, né? E a força gravitacional, então elas estavam aí unificadas e partículas supermassivas com carga magnética resultante, elas foram produzidas nesse momento. Porém, à medida que o universo ele foi evoluindo, a temperatura foi baixando para uma escala menor que aproximadamente 10 a 16 gigaelectrovolts. E com isso o universo ele se expandiu, né? E nesse momento em que a temperatura do universo ela baixa, né? Então ocorre uma transição de fase que é associada a um processo físico de quebra espontânea de simetria. Então, como consequência dessa variação de temperatura, né, surgiram os chamados resíduos ou defeitos topológicos, como paredes de domínio, texturas, monopólios magnéticos, cordas cósmicas. Embora elas sejam previstas, essas partículas não são observadas no universo atual. Então, como explicar a abundância dessas partículas no universo primordial, visto que elas não são observadas? Então, esse é também um dos problemas da cosmologia do Big Bang. Então, a solução mais aceita, né, e que foi proposta por Alan Guth em 1981 para resolver esses problemas, é chamada inflação. Então, o período inflacionário, ele ocorreu entre a era Guth e a era Andrônica. Então, ele teve uma curta duração de tempo, né, entre 10 a menos 35 segundos e 10 a menos 32 segundos. Então, durante esse período, que começa aqui após o fim da era Guth, e vai até 10 a menos 32 segundos, né? Quando ele finaliza, e aí com isso inicia a era Andrônica. Então, esse curto período é chamada de fase de expansão exponencial acelerada. Então, ou seja, o universo ele expandiu enormemente em um curto período de tempo, ou seja, ele aumentou o seu tamanho em 10 elevado a 60 vezes o tamanho que tinha antes. Então, esse período é chamado período inflacionário. Então, só para ressaltar, né, a era Guth, ela começa ali logo após o fim, né, da era Planck, em 10 a menos 43, e dura até 10 a menos 35 segundos, e nessa faixa aqui, né, de temperatura de 10 a 32 a 10 a 27 Kelvin, né? Então, observa que nesse momento a temperatura no universo era alta, né? E as forças forte, fraca e eletromagnética, elas estavam unificadas. Então, a gente tinha essas forças unificadas e mais a força gravitacional.
E a era hadrônica, passando por ela aqui rapidamente, né? Ela vai de 10 a menos 32 segundos a 10 a menos 4 segundos. E quando a temperatura do universo é de 10 elevado a 27 a 10 elevado a 12 Kelvin. Então, observa que, embora a temperatura do universo baixe, né, mas ela não baixou tanto, né, porque foi suficiente para formar aqui os hadrons, né, e também ocorrer os processos, né, de aniquilação matéria-antimatéria. Lembrando aqui que os hadrons, eles são as partículas pesadas, né, os prótons e nêutrons. Bom, então, esse curto período, essa curta fase, né, que ocorreu aqui tão rapidamente, né, é chamada de inflação, e nesse momento o universo, ele sofreu uma rápida expansão, né, foi uma expansão exponencial acelerada, e em um curto período de tempo, ele aumentou o seu tamanho em 10 elevado a 60 vezes o tamanho que tinha antes. E já aqui, quando finaliza, né, a inflação, ele volta ao seu tamanho normal e ele volta a se expandir conforme ele estava se expandindo antes da inflação. Então, acredita-se que ao considerar essa fase de expansão exponencial acelerada, você consiga, né, resolver esses problemas da cosmologia do Big Bang. Então, a solução para o problema da planura segue do fato de que a inflação, ela reverte, né, essa situação quando você assume a condição de que o universo ele está em expansão acelerada, né? E além disso, o tamanho do horizonte comóvel, horizonte de Hubble, ele diminui com essa expansão. Então, quando você faz isso, o parâmetro de densidade total ele tende a 1. Então, isso leva à interpretação de que, quando há uma fase inflacionária suficiente, então a curvatura espacial do universo ela torna-se praticamente plana, ainda que sua curvatura ela tenha sido elevada antes da inflação. Mas, com a expansão acelerada, é possível que ela tenha sido diluída. Então, como a inflação resolve considerar, né, uma quantidade de inflação suficiente e aí a curvatura espacial do universo ela torna praticamente plana. Mas, mesmo que antes, né, dessa fase de expansão exponencial, a curvatura ela tenha sido muito alta, com a inflação, quando o universo ele aumenta o seu tamanho em 10 elevado a 60 vezes, então ela diluiu esse excesso de curvatura, fazendo com que o universo ele fique plano, né? Ele tem uma curvatura praticamente plana e o parâmetro de densidade total ele tenda a 1. Então todo o excesso, né, de curvatura foi diluído pela expansão. Já o problema do horizonte, né? A inflação resolve tomando uma pequena região do universo muito antigo, né? Então, imagine que nós estamos aqui na nossa galáxia, na Via Láctea, e aí a gente considera pontos, né, muito próximos aqui nessa galáxia. Então, à medida que o universo expande, esses pontos, eles têm tempo suficiente, né, para interagir uns com os outros, essas regiões, né, tornando homogêneas. E aí, quando se expande para um tamanho maior, né, elas mantêm esse alto grau de homogeneidade. Então, isso explicaria, né, a questão do fato de que elas tiveram tempo suficiente para entrar em contato causal no passado, né? E com relação à abundância de monopolos magnéticos, a justificativa dada pela inflação para a pouca evidência de que essas partículas magnéticas de carga resultante nula sejam observadas, vem do fato de que, devido a esse aumento, né, exponencial no tamanho do universo,
Então, esses resíduos, eles foram diluídos pela expansão, né? E com isso, essas partículas, logo após o final da fase inflacionária, o inflaton, que descreve a dinâmica, né, da inflação, ele converteu toda a matéria que tinha em matéria convencional. Então, dessa maneira, essas partículas magnéticas, elas possivelmente não foram geradas, né? E além disso, a temperatura do universo após a inflação, ela não deve ter sido muito alta, porque isso também foi uma maneira de garantir, né, de que não ocorresse uma nova produção de monopolos magnéticos. Então, por isso que hoje, né, a gente não observa, porque todo excesso que havia, né, já foi diluído pela inflação. Bom, muito obrigada pela sua atenção. Eu espero que tenha tenham ficado claros os conceitos aqui, mas quaisquer dúvidas que surgirem, podem entrar em contato comigo, estarei à disposição para esclarecer. E essas foram algumas das referências que eu usei para preparar essa aula. Obrigada. Muchas gracias.